Como posso controlar a ansiedade e parar de comer por emoção? O meu trabalho me deixa muito ansiosa. O primeiro ponto da ansiedade e da resposta de fome emocional que a gente tem é a gente conseguir pausar no momento do impulso. A ansiedade vem. Ela é parte, ela é uma emoção inata da experiência de vida de cada ser humano. Quando você passa por ansiedade, você tem que trazer junto com ela a compaixão. Quando eu passo por uma emoção difícil, tipo ansiedade, o que eu aprendi é repetir um pequeno mantra na minha cabeça. Sabe mantra? São frases que você repete na sua cabeça. Às vezes vem aquela ansiedade por conta do trabalho ou por conta de qualquer tipo de situação e ela vem como uma emoção visceral. É difícil de você lidar com ela. Ela tem uma intensidade, se sente lá no corpo, os pensamentos entram em um loop, uma velocidade rápida. Naquele momento eu repito esse mantra que ele tem 3 partes. A primeira parte desse é o mantra de prática de autocompaixão. A primeira parte desse mantra é dizer assim: este é um momento de dor. Ou esse é um momento de sofrimento. O que você está fazendo aqui é reconhecendo que esse é um momento de dor e aceitando que essa é isso que está acontecendo. Se eu consigo aceitar que é isso que está acontecendo, opa, esse é um momento de dor, eu consigo reconhecer ele. Se eu consigo reconhecer ele, eu consigo me centrar um pouco mais. Esse momento de ansiedade ele é pior quando eu quero evitar ele, eu não quero olhar para ele, eu quero fazer com que ele passe, eu quero consertar ele o mais rápido possível, eu quero sair daqui. Isso chama resistência. A resistência é a mãe do sofrimento. Quando eu não consigo aceitar a minha experiência no presente, eu resisto à experiência do presente, eu crio uma tensão interna. Essa tensão a gente chama de sofrimento. Eu quero sair daqui, eu quero consertar, isso está errado, não pode ser assim, como que eu faço para passar? Mas se eu primeiro dou a atenção e reconheço, esse é um momento de dor. Agora eu estou um passo mais próximo de aceitar que isso está acontecendo. A segunda parte desse mantra é uma frase que é: essa é uma experiência humana e todo mundo passa por isso. Essa é uma experiência humana e todo mundo passa por isso. Quando eu me dou conta disso, quando eu repito isso, eu me dou conta de que isso é normal. Não tem nada anormal de estar sentindo ansiedade. É uma coisa que todos os seres humanos passam. E ele me dá, ainda que eu esteja sozinho, ele me dá uma sensação de apoio, de comunidade. Ainda que não tenha ninguém junto comigo, eu sei que todos os seres humanos passam por isso. Às vezes, diariamente. Essa é uma situação humana. Todo mundo passa por isso. E a terceira parte desse mantra é uma frase que diz que eu consiga ser gentil comigo mesmo. Nesse momento, eu estou trazendo um pouco de bondade, de cuidado, de carinho comigo mesmo. Ao invés de querer me julgar e me punir, eu caí nessa situação de novo, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui ter esse pensamento? Eu estou tentando me julgar, pensando que eu estou fazendo uma coisa errada. Eu penso assim, poxa, que eu possa ser gentil comigo mesmo. Esse é um momento de dor. Essa é uma experiência humana, todo mundo passa por isso. Que eu possa ser gentil comigo mesmo. Eu repito isso algumas vezes na minha cabeça enquanto eu respiro. Isso já serve como uma prática de pausa. Porque ao invés de eu ir comer, eu falo assim, beleza, tem aquela vontade de comer alguma coisa, quando vem a ansiedade. Né? Eu falo assim, beleza, eu posso ir daqui 5 minutos. Primeiro eu vou sentar com essa emoção, repetir esse mantra algumas vezes, e depois sentir o que está acontecendo. Você vai ver que aquela experiência que você chama de ansiedade, ela é uma experiência com algumas camadas diferentes. Ela tem uma sensação no corpo,
Às vezes é um calor e uma aceleração no batimento do coração. Ela tem, às vezes tem um calor atrás dos olhos, uma pressão no peito, no estômago. Tem umas sensações no corpo. Essa é uma camada daquela experiência. Outra camada da experiência são pensamentos que você tem. Às vezes são pensamentos que se repetem. São pensamentos de por que eu estou fazendo isso? Por que isso aconteceu? Ou cair aqui de novo. E aí tem pensamentos que já estão premeditando o que você vai comer. Beleza, eu vou lá comer alguma coisa, eu vou lá. Você já começa a pensar, imaginar, ver as imagens da bendita paçoquinha. Esses são pensamentos. É uma outra camada daquela experiência. Tem percepções que acontecem. Tem coisas que você sente dentro do teu corpo. Você vê que está meio fora. Essas são apenas elementos dessa experiência. Enquanto você está naquela pausa, você apenas observa que a experiência que você chama de ansiedade, ela tem todas essas experiências dentro dela. E essas experiências, elas estão mudando o tempo todo. Você tá, uma hora a tua atenção está no corpo, depois a atenção está nos pensamentos, depois está no comentário sobre os pensamentos, depois ela volta para uma sensação no corpo. E todas essas experiências mudam durante aquele breve momento da ansiedade, mas tem uma coisa que se permanece constante. Uma coisa que se permanece constante nesse ponto todo é que você sabe que isso está acontecendo. E você consegue quando você está naquela pausa, você consegue se dar conta de que a ansiedade está acontecendo, ela tem todas essas experiências, as experiências estão mudando e repetindo conforme os segundos passam, e ainda que essas coisas mudam, tem uma coisa que não muda. O que não muda é que eu sei que tudo isso está acontecendo. Quando eu sinto a sensação, eu sei que eu estou sentindo essa sensação. Quando eu observo aquele pensamento, eu sei que aquele pensamento está acontecendo. Este eu sei que está acontecendo significa eu estou consciente. Eu estou consciente de que todas essas coisas estão acontecendo. Essas experiências mudam, mas o fato de você estar consciente é a coisa que permanece. Quando você se dá conta de que você sabe que isso está acontecendo, agora você está num estado de consciência. Você não está mais num estado de inconsciência. Você está no estado de inconsciência quando você está perdido naquele pensamento, perdido naquelas emoções, e você é levado a fazer coisas impulsivas, a fazer coisas inconscientes. Mas o que você quer fazer é fazer coisas conscientes. Como que você faz isso? Você toma consciência das experiências que estão acontecendo. E você vê que a única coisa constante entre todas elas é que você sabe que elas estão acontecendo. Em outras palavras, você está consciente dessas experiências. Quando você se dá conta disso, você se centra. Aí essa pausa, ela começa a diminuir a velocidade do trem. E você consegue sentar e respirar com aquela sensação de ansiedade e, ao invés de fugir dela, prestar atenção nela. Prestar atenção em todas os cantinhos da magnitude dessa experiência. E ver que ela é apenas uma experiência. É apenas uma combinação de pensamentos e de sensações no teu corpo. E que você não precisa fazer o que ela está te dizendo para fazer. Você não precisa mover as tuas pernas, ir até a cozinha, mover as tuas mãos, abrir a geladeira. Você pode ficar ali. Você tem a liberdade de não fazer nada. Esse é o poder da pausa. E aí você fica ali por alguns minutos. E aquela ansiedade começa a perder aquela atração magnética. Ela começa a perder força, ela começa a desacelerar. Dali para frente você consegue decidir o que é melhor fazer. Se é você mudar de ambiente, se é você resolver algum problema que você está tendo, se é você apenas continuar com o dia porque aquele negócio passou. Você não precisa mais evitar ele. Esse é um ponto de quando a ansiedade acontece. Mas tem um segundo ponto aqui, que é por que a ansiedade está acontecendo. Depois que eu sair daquele trem, eu preciso pensar por que a ansiedade está acontecendo. E a ansiedade acontece para nós, seres humanos, porque a gente está querendo controlar a vida. A gente está querendo controlar o nosso futuro. E a gente está se dando conta de que o mundo não vai girar ao nosso redor como a gente quer. Quando a gente se dá conta de que o universo não funciona ao redor de mim
e que o futuro ou as coisas, a vida que eu estou imaginando não está acontecendo, ou não vai acontecer, isso cria ansiedade. A ansiedade só vem porque eu estou querendo controlar a vida, controlar o universo. Eu estou querendo que todo o universo se alinhe para que a vida seja da forma que eu quero, o mundo seja da forma que eu quero. Mas isso não vai acontecer. Porque se o mundo acontecer da forma que eu quero, ele não vai acontecer da forma que você quer e ninguém mais quer. E o mundo não é apenas, a vida não é apenas para mim. A ansiedade, ela começa a desaparecer quando a gente aprende a soltar o controle da vida. A aceitar que agora eu estou presente, fazendo, sendo eu na minha vida, mas que o futuro é desconhecido. O que vai sair daqui, como o meu relacionamento em casa vai se desenrolar ou não, como o meu trabalho vai se desenrolar ou não, ele pode ser completamente diferente do que eu quero. E tá tudo bem. Porque desde o começo da tua vida, ela tem sido imprevisível. E aqui está você, vivo, viva, com vários momentos de alegria e felicidade na tua história. E se você voltasse a ser a criança ou adolescente, você não, naquela época, você não tinha como prever o que está acontecendo na tua vida agora. O que isso significa? A vida foi completamente imprevisível, completamente fora do teu controle. Você não era uma pessoa adolescente e você sabia exatamente o que ia acontecer nos próximos 30 anos. E aqui está você exatamente naquele ponto. Não, nunca foi assim. E nunca vai ser assim daqui para frente. E querer que seja assim é o que causa ansiedade. Né? Se você fala, voltar a encontrar a tua forma adolescente, você fala assim, poxa, a vida não vai ser da forma como você está imaginando e tá tudo bem. Ela vai ter momentos incríveis, ela vai ter coisas boas, vai ter coisas ainda melhores, porque foi imprevisível. Essa verdade permanece agora. A vida, o teu relacionamento, o teu trabalho que causa ansiedade, ele não vai se desdobrar da forma como você quer. E tá tudo bem, porque isso pode ser ainda melhor do que você está esperando. Começar a largar o controle do futuro é uma coisa que começa a dissipar aquela ansiedade. Faz sentido? Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento. O que eu quero é que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.